qual é a condição necessária para que haja um argumento? Antes de tudo, você vai escrever o seu argumento antes de tudo. O que é necessário para que você comece esse argumento? Primeiro de tudo, você tem que estar diante, você precisa estar querendo defender uma declaração que seja discutível. Ela não pode ser, em hipótese alguma, um fato já aceito. Porque se você tentar defender ou apresentar justificativas ou razões para um fato já aceito, você não está argumentando, você não está provando nada. Você só está explicando aquilo que já é de conhecimento. Então, essa questão do controverso, da declaração ser controversa, é uma exigência para que exista argumento, para que exista argumentação. Agora, um fato aceito, o que não é argumento, geralmente é um fato aceito, uma declaração que já é aceita. Aliás, para que uma declaração ela seja indiscutível, ou seja, ela não seja argumentável, ela tem que ser aceita por quem, afinal de contas? Bom, primeiro pela história, por exemplo. Você pegar a história, aquilo que a história abona, já não é mais discutível. Já não é mais uma declaração argumentável. Vamos pegar, por exemplo, a história de Tiradentes. Se eu declaro assim sobre Tiradentes, Tiradentes foi o único inconfidente enforcado. Eu preciso provar isso? Não, porque isso é um fato afiançado, abonado pela história. Então, todo o porquê ali, se eu explicar todas as justificativas pelas quais o Tiradentes foi o único que foi enforcado lá na Inconfidência, eu vou só estar explicando o porquê. Não vou estar provando nada. Então, a história é uma referência. Tudo que a história abona já não é mais argumentável. Ali só cabe explicação, só cabe exposição. A argumentação não. À luz da ciência, por exemplo, pegando a ciência como referência, aquilo que a ciência confirma já não é mais argumentável também. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu declaro que os infartos são 50% maiores em mulheres, eu não preciso provar isso porque a ciência já diz isso. Então, não cabe prova, cabe apenas explicação. Ainda que eu apresente toda uma estrutura argumentativa, porque explique, não será argumento. Da mesma forma, você tem que levar em conta a lei, por exemplo. Então, o que a lei diz já não cabe mais discussão, porque a lei confirma, a lei abona. Um exemplo, se eu digo assim, eu vou sustentar que a pena de morte ela não pode ser aplicada no Brasil para crimes civis, por exemplo. Bom, a Constituição já diz isso, então eu não preciso provar isso. Apenas se eu for sustentar essa declaração, eu vou apenas apresentar explicação para isso. Está lá no artigo tal da Constituição, é uma cláusula pétrea, etc, etc. Também tem outro parâmetro que você precisa levar em conta quando você for pensar no quão argumentável é a sua declaração. Outro parâmetro é o quê? É o senso comum. O que é o senso comum? O que a maioria das pessoas acha sobre algum assunto? O que elas pensam? Eu dei um exemplo interessante lá na aula, quando eu falei na aula de argumentação, usando como exemplo a música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. Eu falei lá que havia uma pergunta no início da música que era a tese que eu estava defendendo, que dizia mais ou menos assim, as atitudes impulsionadas pela paixão podem ser irracionais, mas também podem ser racionais. É isso que é defendido na música. E eu disse lá naquela ocasião que esse era um bom exemplo de uma declaração que é controversa pelo senso comum, levando em conta o senso comum. Porque o senso comum acredita que
as pessoas apaixonadas, elas fazem coisas irracionais, elas fazem coisas que fogem do controle da racionalidade, são impensadas. E a música diz não necessariamente. As atitudes podem ser irracionais, mas também podem ser racionais. E ela apresenta provas para isso na música. Então, história, ciência, lei, senso comum, tudo isso você precisa levar em conta. E quando você fala em senso comum, você tem que pensar na maioria. Porque, por exemplo, ainda que você ache que as atitudes impulsionadas pela paixão sejam racionais, sejam pensadas, ainda que você pense assim, a maioria não pensa. Então, quando você for fazer uma defesa, leva sempre em conta o que a maioria acha, quando o assunto é senso comum, quando a referência é senso comum.